Olá, sou Elis Bianca, sou servidora pública há 9 anos e hoje vamos falar sobre os modelos de gestão pública. Bons estudos! Vamos conhecer um pouco sobre os modelos de gestão pública. E o que exatamente vamos abordar na aula de hoje? Vamos entender, ao final dessa aula, um pouco sobre o ciclo PDCA, quais as principais etapas da gestão estratégica e as ferramentas estratégicas, os principais tipos utilizados, tanto em nível privado ou público, como funciona o modelo hierárquico e os seus níveis de gestão, o que é o PPA, LDO, a LOA, como funciona e qual é a finalidade do plano diretor, o que é o plano de governo e a relação com os demais planos que tem no Estado, e como funciona a gestão orçamentária no governo. Vamos lá? É importante que quando o gestor e a instituição decidem qual o propósito, qual o seu principal objetivo, ele consiga selecionar qual o modelo de gestão que mais se aplica. Então não temos um modelo ideal, nem um modelo adequado para cada tipo para um único tipo de negócio. Cada empresa, cada instituição, cada organização tem condições de selecionar qualquer um dos diversos tipos de modelo que melhor vai refletir os seus propósitos, os seus objetivos e o que realmente ele pretende alcançar. Então vejam, o que essa instituição quer alcançar? Ela quer ter um foco no serviço prestado ao cidadão? Ela quer ter um foco na capacitação e no treinamento dos servidores? Na eficiência da gestão em si? Ela quer ter um foco nas políticas públicas? Quer ter um foco na política em si? Então, entendendo qual o propósito dessa instituição, ele vai conseguir selecionar um modelo mais adequado. E dentre os diversos modelos de gestão que existem, um dos mais conhecidos, que é aplicado em diversos tipos de empresas, indústrias e até mesmo no serviço público, é o conhecido ciclo PDCA, uma sigla inglesa, e também é conhecido como ciclo de Deming e ciclo de Shewhart. Ele envolve 4 etapas principais. A primeira etapa é conhecida como Plan, que é o planejar. E o que significa essa etapa? Nesse momento, o gestor ou a empresa, ou até mesmo a instituição, ele vai identificar quais são os principais problemas, quais são suas dores, o que realmente lhe incomoda, o que ele está precisando trabalhar para desenvolver o seu trabalho da melhor forma e atingir o cidadão, atingir o público que ele está procurando. E nesse momento ele vai fazer o quê? Estabelecer planos de ação. Ou seja, eu identifico qual é o meu problema, o que eu quero alcançar e vou estabelecer um planejamento, como eu pretendo trabalhar esse ponto. Em seguida, nós temos o segundo ponto, que é o Do, que significa executar. Nesse momento, o gestor vai colocar em prática esse plano que foi estabelecido. Ou seja, ele vai executar, vai capacitar as pessoas para desenvolver o trabalho dessa forma que ele planejou. Ele vai transformar aquele plano teórico num plano prático. Vai ser realizado todo esse planejamento. O terceiro item é o check, que significa controlar. Nesse momento, a empresa, ou a instituição, ou o gestor, ele vai fazer um acompanhamento do que está acontecendo para poder identificar como esse planejamento está sendo executado e se ele está fazendo sentido. Então veja, identifiquei o problema, estabeleci planos de ação, coloquei esse plano de ação em prática e depois eu vou acompanhar para ver se isso está fazendo sentido. Estou controlando para entender esse fluxo. E por último, nós temos o ACT, que é o agir, que é o momento onde o gestor vai fazer o quê? Acompanhei e vi que algumas coisas não estão fazendo sentido. Alguns procedimentos não estão funcionando, algumas pessoas não conseguiram se adequar a esse novo fluxo, a esse novo processo. Eu vou fazer o quê? Reaplicar treinamentos, corrigir ações que não estão funcionando. E a partir dessa revisão que é feita, eu retomo novamente para o plan, que é identificar novamente se os problemas foram sanados,
Se eles já foram sanados, eu posso identificar novos problemas, novas situações, problemas para poder trabalhar ou reformular a que estava em andamento. E ele se chama ciclo porque eu faço o planejamento, faço ação, controlo, acompanho e retomo novamente. Planejamento, execução, controle e revisão. E essa revisão, esse ciclo constante vai fazer com que cada ponto principal seja trabalhado da melhor forma possível pela instituição. Esse ciclo, esse modelo, ele tem de direcionar as ações para elaborar um planejamento mais efetivo para a instituição. Além desse modelo principal, que é o PDCA, você vai ouvir muito, tanto nos órgãos públicos quanto em alguma empresa ou instituição que você venha a atuar, nós temos diversos outros modelos, que novamente tudo vai depender dos propósitos da instituição. O primeiro modelo que podemos destacar é o modelo autoritário. E como funciona esse modelo autoritário? Ele é baseado exclusivamente na hierarquia, ou seja, as decisões são tomadas na alta gestão e são replicadas para baixo. Então, o foco sempre vai ser numa distribuição da informação de cima para baixo. O segundo modelo é o modelo democrático. Ele vai pressupor uma participação maior das partes interessadas, ou seja, dos envolvidos nesse processo, nessa instituição. Então, são ouvidos os servidores, tende a ouvir o cidadão, só que o democrático ele vai ouvir de uma forma mais geral. O próximo item, o próximo modelo, é o modelo participativo. Veja que eu posso ter um modelo participativo democrático, que une os dois, ou ter um modelo democrático, ou ter um modelo participativo. A principal diferença do modelo participativo é que ele não só ouve, mas ele também faz com que as pessoas sejam mais envolvidas o possível. Então, no modelo participativo, as pessoas, os servidores também são atores dessa elaboração de estratégia, desse planejamento, e não só da execução das práticas. O próximo modelo é o modelo situacional. Ele envolve uma liderança mais próxima com os liderados. Obviamente que vai envolver uma maturidade desses servidores, desses funcionários, servidores, para que essa relação entre a liderança ser mais próxima, ouvir e desenvolvê-los, esteja associado com um servidor que esteja apto para poder para ter um melhor ganho nessa relação. O próximo modelo é o modelo com foco em resultados. Esse modelo, basicamente, se resume num trabalho que envolve monitoramento e controles constantes. Ou seja, a instituição ela está focando em atingir aquele propósito específico, aquele resultado. Então, ele vai controlar e vai monitorar para que atinja esse resultado o melhor possível o quanto antes. Já o modelo com foco em processos, ele está preocupado não necessariamente com o fim, mas com o meio, porque ele entende que o meio bem feito vai ter um resultado bom. Então, seu foco é no processo, é no meio. E ele é a base para as tomadas de decisão da instituição. O outro modelo é a cadeia de valor. Mais conhecida nas empresas, o modelo de cadeia de valor, ele tem um foco maior no cliente. Aplicando para a gestão pública, o modelo de cadeia de valor ele vai pensar o quê? Quais os impactos dessa decisão e desse modelo de gestão, a forma como os processos são conduzidos, como ele vai impactar no cidadão, como que ele vai impactar na sociedade ao executar essas políticas públicas. Então, é possível sim essa adequação, apesar de ser muito mais comum utilizar em empresas. O modelo por desempenho, ele vai trabalhar a performance e a desempenho dos servidores ou dos funcionários. Ele entende que quanto mais ele trabalhar esse desempenho das pessoas, mais resultado ele vai ter. Então, o foco é maior nas pessoas do que nos processos e nos resultados. Obviamente, todos os modelos buscam um resultado melhor, mas o foco principal não é o resultado. O foco é trabalhar as pessoas para atingir os seus resultados. E o último modelo, dentre os diversos modelos que existem, o último modelo selecionado, é o modelo por competência. Ele também vai ter um foco nas pessoas, nos servidores, mas ele vai trabalhar mais a questão de habilidades técnicas e comportamentais. Ele também vai refletir quais os valores que essa empresa quer empregar
nessa sua gestão. Então, é muito importante que um modelo por competência, os gestores tenham muito claro quais são os propósitos da empresa, qual é a visão, qual é a missão dessa instituição, para que ele possa empregar essa marca também nos servidores, para que eles consigam atuar buscando também essa missão da empresa, essa missão da instituição. Estratégia dentro de uma instituição é como ela define a sua forma de atuação. Isso é feito por meio de estabelecimento de regras, normas, diretrizes, e ela vai orientar o quê? A tomada de decisão dentro dessa instituição. Então, você tendo essa visão de como a empresa é constituída, de como ela pretende atuar, você consegue tomar as decisões que vão direcionar a empresa para os seus objetivos. E ela também tem como envolvimento a elaboração e execução do planejamento da instituição. A gestão, ela é um termo um pouco mais amplo, a gestão estratégica, e ela contempla a estratégia. A gestão estratégica, ela vai envolver não só a definição, como também as ferramentas que são utilizadas para atingir esses objetivos. Pensando em uma forma de sistematizar etapas para a execução dessa gestão estratégica, alguns autores eles elaboram algum passo a passo. Temos então algumas etapas essenciais, mínimas para que isso aconteça. A primeira seria analisar oportunidades e ameaças que existem no ambiente externo, ou seja, quais são as situações, os problemas ou situações de oportunidades que eu como gestor ou eu como instituição estou vendo que pode interferir na minha instituição ou no serviço que eu presto. Lembrando sempre que são conceitos trazidos do privado, mas que a gente adequa facilmente para a realidade da gestão pública. Em seguida, eu faço uma análise dos pontos fortes e fracos do ambiente interno. Analisar isso é entender no que eu sou bom, no que a minha instituição é forte. Ela é melhor em desenvolver um serviço A, B, ela é melhor em atender o cidadão, ela é melhor em construir regras e legislações que vão nortear as ações das outras instituições, no que realmente ela é mais forte e no que ela é fraca, no que ela tem que desenvolver para que ela se torne realmente uma instituição forte e com os seus processos e os seus serviços adequados. É importante também estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais, que significam o que e onde a empresa quer chegar. Por exemplo, é muito comum vermos esse tipo de missão em empresas. Ser reconhecida como a melhor empresa no ramo. Aplicando isso para uma entidade pública. Ser reconhecida como a entidade que ouve o cidadão. Então, ela tem que saber qual é a missão dela, qual é o propósito dessa instituição e quais os objetivos que ela pretende alcançar. Acessibilizar a informação, dar mais transparência para os seus atos, tudo isso tem que estar claro para que a empresa e a instituição consiga definir quais vão ser os processos, qual vai ser a estratégia que ela vai adotar para atingir isso. Deve-se então formular estratégias que combinem esses pontos fracos e fortes com as oportunidades e ameaças que forem identificadas. Em seguida, deve ser feita a implementação dessa estratégia. Já identifiquei, já montei minha estratégia, eu vou implementar ela, que é a parte de execução. E também, uma etapa muito importante é realizar atividades de controle estratégico. Veja que todos os principais modelos eles vão trazer esse formato de você planejar o que você quer, implementar as ações e controlar o que está sendo feito. Independente do modelo, ele traz essas características em formas diferentes, em contextos diferentes, mas ele sempre vai trazer esse formato, porque se você não controla como você está realizando a estratégia, você não tem poder sobre como você está conduzindo a sua instituição. Então é muito importante que o gestor faça esse acompanhamento e esse controle. E para que essa gestão estratégica seja viável, é importante que se utilize ferramentas estratégicas. Em alguns modelos, em alguns conteúdos, vocês podem encontrar esses termos como modelos de gestão, mas geralmente eles são ferramentas aplicadas aos modelos de gestão escolhidos.
E aqui destacamos as principais ferramentas, temos diversas, mas as principais que são mais palpáveis para você aplicar em nível de gestão pública. A primeira é a análise SWOT. Ele vai trabalhar a identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ele tem um formato de matriz que vai definir o que é mais importante na empresa, no que ela vai focar quando ela sabe o que é a força dela, no que ela é boa, a fraqueza, no que ela precisa desenvolver, as oportunidades, o que o mercado, o que a sociedade está pedindo, o que ele está trazendo de demanda e quais são as ameaças. Problemas de inflação é muito comum, né, quando você faz análise de SWOT de uma instituição pública, problemas que trazidos pela inflação, problemas políticos, instabilidades econômicas, são todas questões que você vai definindo para montar a sua análise SWOT. Assim como o modelo de gestão, o ciclo PDCA também é uma ferramenta, então ele pode ser o modelo principal ou estar dentro de um outro modelo definido. E como já conversamos, o modelo PDCA, o ciclo PDCA, vai trabalhar o planejar, executar, controlar e agir. Temos também a matriz Gucci, que ele vai trazer 3 principais pontos. A gravidade, qual é a gravidade, a intensidade dessa gravidade? Qual é a urgência? Qual a prioridade desse problema para eu resolver? E a tendência. Esse problema ele tende a ter um prazo definido, ele tende a ser a longo prazo, pode trazer consequências mais nocivas. Então, você analisando a gravidade, urgência e tendência, você foca no que é principal para você trabalhar. Qual problema você quer atacar por primeiro. E o conhecido também como 5W2H, que são termos em inglês, que vai trazer uma visão para o gestor, para a instituição, de o que ele quer desenvolver, o que ele quer alcançar, por que ele quer trabalhar isso, por que ele quer alcançar isso, onde ele pretende atuar, de que forma, quando isso vai acontecer, é hoje, é daqui 6 meses, é daqui 1 ano, quem está envolvido, são os servidores, o público, são os políticos, são os gestores, quem está envolvido e como isso será feito e quanto, porque além de você ter todas essas perguntas, é muito importante saber quanto isso vai custar na prática, né? Quanto de orçamento eu vou precisar ter para que isso seja viável. Então essas são as principais, como já abordamos no começo dessa aula, dessa disciplina, são vários os modelos e a empresa e a instituição ela vai ter que trabalhar e se conhecer melhor para entender qual o melhor modelo para que ela possa conduzir suas ações e a sua estratégia. Veja que outro modelo muito comum utilizado, ele trabalha não só o modelo hierárquico, como ele também utiliza o modelo hierárquico dentro de outros modelos. Como eu falei, às vezes eles são um misto dos modelos. E o modelo hierárquico, ele trabalha com aquela visão de cima para baixo. Temos 3 principais modelos, né? 3 importantes níveis, e cada um tem um propósito diferente. Em algumas instituições, algumas empresas, esses níveis se confundem um pouco, mas eles tendem a ser mais claros quando as empresas, as instituições conhecem bem seus papéis. O primeiro nível é o nível estratégico. Nesse nível, ele tem o objetivo o quê? De desenvolver, definir as políticas públicas. Ou seja, o que eu quero atingir? Qual a população que eu vou atingir com essa atividade específica? Qual cliente eu vou alcançar com esse produto específico? Qual produto eu pretendo desenvolver? Então é uma visão mais macro, o que eu vou fazer, o que eu quero alcançar. O segundo nível é o nível tático. Ele é um intermediário entre o estratégico e o operacional. Lembrando que para a gente ter uma planificação dessa ideia do modelo estratégico, modelo hierárquico, o nível estratégico seria, por exemplo, a alta gestão. O prefeito, o governador, o secretário, os diretores de alto escalão. O nível tático, ele vai ter um foco nos planos diretores e planos plurianuais, que a gente vai ver mais para frente, com seus respectivos programas.
O nível tático ele vai ser aquele nível intermediário. Dentro de uma empresa seria uma coordenação, uma supervisão. E no âmbito público ele vai ter o quê? As chefias intermediárias e as pessoas que vão fazer com que aquela estratégia, aquele propósito estratégico desenvolvido, ele comece a tomar mais forma para a sua aplicação. E o terceiro nível é o nível operacional. Ele objetiva a execução dessa prestação de serviço público aos usuários e beneficiários. Na prática também, o operacional é o quê? O executor. Aquele servidor que vai atender o público, aquele servidor que vai realizar aquele procedimento, aquele funcionário que vai desenvolver o produto. Então, o nível operacional é o nível básico e é onde realmente a estratégia é executada. E no caso de gestão pública, onde também as políticas públicas são executadas, é no nível operacional. Agora que entendemos um pouco mais sobre o que é estratégia e a gestão estratégica, vamos conhecer um pouco sobre o planejamento estratégico governamental. É importante a gente notar que alguns órgãos eles vão executar, seja por motivos legais, forças normativas, ou realmente porque ele tem uma responsabilidade maior com a gestão. Alguns desses planos estratégicos, eles são obrigatórios, então cada instituição pode sim adequar, mas ele tem alguns requisitos mínimos e formatos para que ele seja realizado. E todos eles têm que estar alinhados e direcionados para o quê? Atingir os propósitos estratégicos da instituição ou daquele governo. O primeiro plano que compõe o formato do plano estratégico, porque o plano estratégico é um todo que envolve diversos planos que, em conjunto, vão atingir o resultado que a instituição busca, que o Estado busca. O primeiro é o plano plurianual. Ele tem um foco orçamentário. Ele é direcionado para controle e gestão financeira do governo, ou seja, quanto vai entrar de dinheiro, de receitas, seja por impostos, empréstimos ou outras fontes de recurso, e como esse dinheiro vai sair, para onde ele vai, quanto vai para cada lugar, o que vai para a educação, o que vai para a saúde, o que vai para transportes. Todas as esferas do governo, ela precisa realizar esse plano plurianual, seja governo federal, estadual, municipal. E cada entidade dentro dessas esferas também tem que compor esse planejamento, ou seja, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, ele também estará dentro desse plano plurianual com suas definições e suas execuções, tanto de despesas, no caso dos ambientes legislativos que não têm receita, como no executivo que tem a receita e a despesa. E veja que cada ente federado, o Estado, o governo federal, o Estado e o município, ele vai ter um plano plurianual único, que vai contemplar essas diversas entidades legislativa, executiva e judiciária dentro do seu desdobramento. Ele é realizado a cada 4 anos e deve ter um plano individual para cada um dos 27 estados e para cada um dos 5.570 municípios que temos hoje no país. Outro plano muito importante é o plano diretor municipal. Vejam que ele é aplicado só em nível municipal e ele vai consistir em um mecanismo para dimensionar e orientar a ocupação do solo. Ele também envolve o Estatuto das Cidades. Ele é baseado nesse Estatuto das Cidades que prevê atualização a cada 10 anos, pelo menos, cada 10 anos, e possui ferramentas para executar a lei de zoneamento municipal. Veja que no plano diretor é onde o município vai definir algumas questões de ocupação do solo. Por exemplo, qual o potencial construtivo dessa área? Quantos andares máximos podem ter? Uma região onde que é caminho de um aeroporto, ele não pode ter prédios muito altos. Ele vai ter um limite menor de altura dos prédios. Uma região que é desenvolvida para ser um polo comercial, polo industrial, um polo gastronômico. Tudo isso o plano diretor, a partir da lei de zoneamento, vai definir esses critérios. Onde pode ser construído, qual o tamanho, de que forma,
algumas regras específicas, todas vão estar constantes nessa lei, para que o próprio cidadão saiba como ele pode construir, como ele pode fazer o uso desse solo, que é uma permissão desse uso. E o terceiro dos planos que mais se destacam é o plano de governo. Ele também, esse plano, né, ele compreende as propostas de governo apresentadas pelo candidato. Veja que é muito comum durante o período de eleição nós ouvirmos esse termo, plano de governo, porque ali o candidato ele quer mostrar o que ele pretende alcançar. Então veja, naquele momento ele ainda talvez não tenha uma visão completa de como é aquela instituição, aquela entidade que ele vai administrar. Então a gente acaba ouvindo algumas coisas meio diferentes no plano de governo, que quando ele entra no governo ele não consegue executar. Por quê? A prática é um pouco diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Um vereador ou um deputado, ele coloca no seu plano de governo, é muito mais comum no executivo o plano de governo, né, mas os vereadores também podem desenvolver um plano de governo, que é o que ele vai definir. A diferença é que em nível executivo esse plano de governo é obrigatório de ser desenvolvido pelo político. O vereador não, ele pode compor esse plano ou fazer um separado. Ele pode definir que ele vai construir 5 escolas. Mas se eu tenho claro que o poder legislativo tem uma função e o executivo tem outra, o vereador não pode construir uma escola. Então, a construção de uma escola tem que estar no plano de governo do executivo. O que pode estar no plano de governo do legislativo? Fiscalizar, legislar e acompanhar a execução da prefeitura, do governo, do órgão executivo. Então são finalidades diferentes e os planos também são diferentes. Então veja, um governo que quer focar mais no meio ambiente, ele vai pôr no seu plano de governo que ele vai endurecer as leis ambientais, ele vai aumentar a fiscalização, vai aumentar a penalidade. Agora um governo que quer focar mais no cidadão, na parte social, ele vai trabalhar os programas sociais, vai pensar em como atingir mais essa sociedade, como melhorar a qualidade de vida dessa população. Então no plano de governo ele vai mostrar qual o propósito dele, como ele pretende atuar. E veja que é muito importante que esses planos estejam alinhados. Por quê? Eu digo no meu plano de governo que eu quero trabalhar com foco no desenvolvimento ambiental. Aí no meu plano diretor, eu libero a construção de empresas e prédios e indústrias em locais que é proteção ambiental. Aí no plano plurianual, eu não destino nenhum dinheiro para proteção ambiental, eu destino a maior parte do dinheiro, que não está com os limites legais, né? Eu destino a maior parte desse dinheiro para causa social. Então, no plano de governo eu disse uma coisa, no plano diretor eu disse outra coisa e no plano plurianual eu disse outra coisa. Se esses 3 não se conversarem, efetivamente não é feito nada, porque cada plano, cada instrumento está apontando para um local diferente. E quando se fala nesse sistema de planejamento orçamentário, como ele é importante estar vinculado, nós temos algumas questões que trazem essa realidade da importância de se ter o planejamento, saber o que você vai receber de recurso e quanto você vai gastar. Isso não é só para o governo, isso é para uma empresa, até para a sua vida pessoal. Quanto você vai receber de dinheiro e quanto você vai investir em cada área, quanto você vai investir na sua residência, quanto você vai investir no lazer, quanto vai investir em alimentação, você precisa ter essa mesma visão, quanto entra de dinheiro e quanto sai. Por isso que o planejamento orçamentário é impositivo, mas ele traz essa visão, essa ideia de querer deixar claro como você vai aplicar esse recurso adquirido. E nós temos como um marco para o sistema de planejamento e orçamento a aprovação da conhecida LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é uma lei complementar que foi com o número 101/2000, né, conhecida como Lei 101/2000, e ela traz o propósito de estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O que significa isso? Que a partir dessa legislação, ele tende a responsabilizar de forma mais efetiva
o gestor que não cumpre as finanças ou que não atua com a consciência e de forma adequada para atender o planejamento que foi executado. Isso traz aquela ideia de que não é só para ser um planejamento no papel, é realmente ser algo executável. E essa lei, a LRF, ela é sustentada por 4 principais pilares: o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilidade. Veja que, novamente, a gente vê os termos planejamento e controle, como esses 2 itens são essenciais para qualquer formato de gestão. No caso do governo, especificamente, a transparência e a responsabilidade são essenciais. Por quê? Se o cidadão não sabe o que está sendo feito, como está sendo conduzido, não tem acesso a essa informação, é difícil até responsabilizar esse gestor, porque você não sabe o que era planejado, de que forma era planejado. O orçamento público é uma das ferramentas do planejamento estratégico governamental e ele é regido por diversas normas. Ele vai desde a Constituição Federal, que já prevê algumas questões, até a portarias, instruções normativas dos tribunais de contas. Então, são vários instrumentos que são usados para que essa gestão orçamentária seja a mais adequada possível. E esse instrumento específico, que é a gestão orçamentária, é um instrumento dinâmico de planejamento. E ele tem algumas questões, algumas particularidades, e são revisados constantemente. Porque, veja, essa é a função do planejamento. Ele não é algo fixo a longo prazo. Por 10 anos você tem o mesmo planejamento. Ele deve ser atualizado conforme mudam as necessidades e as prioridades também da entidade, do cidadão, do meio que ele está inserido. Então, não é possível você desenvolver um planejamento para 20 anos e depois de 20 anos você começar a revisar. Você tem que ir adequando conforme ele vai se desenvolvendo. E veja, a gestão orçamentária ela vai trazer aquela ideia de entender o que ele vai receber de receitas, o que vai entrar e também como ele vai executar essas despesas com base no orçamento que ele previu, com base nas receitas que ele estimou receber. Então, veja que o orçamento sempre vai trabalhar com uma estimação de receita, porque eu não sei quanto vou receber de tributos no próximo ano, mas eu posso estimar. Veja que eu não tenho como saber quanto vou ter de recursos o ano que vem, quanto eu vou recolher de impostos. Então, nesse momento, quando é feito o planejamento orçamentário, é feita uma estimativa de receita. Quanto de imposto, quanto de empréstimo, se for o caso, vai ser realizado, quanto de receita realmente eu vou entrar. E já as despesas, elas são realmente planejadas o que pretende se efetivar, como executar essa receita estimada. E o ciclo orçamentário, ele vai envolver 3 peças orçamentárias. A primeira é conhecida como o PPA, que é a Lei de Plano Plurianual. O propósito do PPA é identificar quais os objetivos a serem perseguidos a médio prazo, ou seja, o PPA ele é elaborado para os 4 anos de governo, ele é sempre elaborado 1 ano após a entrada do governante, do prefeito, do governador, do presidente. 1 ano após a entrada dele, ele tem que apresentar o seu PPA, que vai dizer o quê? Quais os programas que ele vai focar? No que esse governo vai focar? Ele vai focar mais na área social? Ele vai focar mais na área econômica? Ele vai tentar fazer um misto de todas essas áreas? Então, no PPA, ele vai definir programas de forma macro. Por exemplo, o governo federal está com um plano vigente, um PPA vigente, que vai de 2020 até 2023. Dentro do PPA do governo federal, nós temos o programa 2205, sempre vamos ter códigos para relacionar esse programa ou essas ações dentro desse instrumento, desse orçamento. E esse programa ele faz relação ao quê? O Conecta Brasil, que é um programa federal que é de estímulo e incentivo à tecnologia, a parte de telecomunicações. Então, o programa ele vai trazer aquele objetivo macro que depois vai ser desmembrado nos outros instrumentos.
Então, reforçando, ele é realizado a cada 4 anos. Também é revisado. Então, nos anos seguintes, se houver necessidade de revisar, fazer alguma alteração no PPA, alguma adequação, é submetido para aprovação. Mas, geralmente, ele já é feito a cada 4 anos para que os outros instrumentos possam ser adequados nesse formato. O próximo instrumento é a LDO. Então, veja, eu tenho um plano macro, que é o PPA. Eu vou ter a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai especificar quais, dentre esses rolos de ações e metas constantes no PPA, dentro daqueles programas, quais as ações específicas serão priorizadas no orçamento anual. Então, ela é elaborada anualmente, vai possuir metas quantitativas. O que significa isso? Eu disse lá no programa Conecta, Brasil, que eu vou expandir o acesso à tecnologia. Mas como? Quantitativamente? Quantas linhas vão ser disponibilizadas? Quantas escolas vão ser construídas? Quantos quilômetros de asfalto eu vou desenvolver? Então a LDO vai trazer essa visão quantitativa. Então, se no PPA eu foquei na educação e disse que vou fazer a construção de novas escolas, na LDO vai dizer quantas escolas. Aqui, não necessariamente eu vou estabelecer qual. É importante que se diga. Mas o mais importante é saber quantos, para que o meu orçamento ele vá refletir esse quantitativo. Se eu digo que eu vou construir 3 escolas e cada escola custa 1 milhão, eu não posso destinar meio milhão para essa dotação orçamentária. Veja que sempre tem que ser coerente. Se eu quero fazer 3 escolas, o valor tem que ser correspondente a essa especificação. E o terceiro instrumento, peça orçamentária, é a LOA. Na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai especificar em detalhes a programação de trabalho. Ou seja, ele vai materializar as políticas públicas em ações operacionais. Também elaborada anualmente, revisada anualmente, ela possui o QDD, que é o quadro de detalhamento de despesas, onde eu vou ter detalhado de forma bem minuciosa onde vai ser, em que vai ser aplicado cada parte do recurso. Vai prever as receitas e estabelecer as despesas que vão ser realizadas. E esse planejamento da despesa, ele é realizado com base no trâmite dessas peças orçamentárias. Vejam que, enquanto ela ainda não é lei, todas essas peças são transformadas em legislações. Enquanto ela ainda não foi aprovada, ela é o quê? Um projeto. Isso para qualquer normativa que existe no governo. Enquanto ela ainda está sendo desenvolvida, ela é um projeto de lei. Então, a PELOA, que é a principal peça, né, a que é mais discutida anualmente, a PELOA ela é trabalhada pelo executivo e, quando ela é aprovada, ela vira em si a LOA, que é a lei orçamentária. Então, algumas características importantes. A PELOA ela vai possuir o QDD, que é esse quadro de despesas, detalhamento de despesas. Ela vai ter o demonstrativo de despesas por programas de governo, ou seja, ela vai remeter aquele PPA que disse qual programa que vai ser executado. Ele vai dizer ali dentro daquele programa o que vai ser feito. Ele vai ter o demonstrativo de despesas por fonte de recurso, ou seja, de onde está vindo esse dinheiro? Porque eu sei o que eu vou fazer, de que jeito eu vou fazer. Mas esse recurso específico, ele vai vir do fundo A, ele vai vir do imposto B, ele vai vir do empréstimo que o governo vai fazer. Então, sempre tenho que ter uma fonte de recurso associada. Vamos fazer um paralelo, né, com as nossas finanças. Eu vou fazer uma reforma na minha casa. Então, de onde vai sair o dinheiro? Vai sair do meu salário? Vai sair da poupança? Vai sair de um fundo de investimento que eu tenho? De onde? De onde sai esse dinheiro? É a mesma lógica para o orçamento do governo. Também vou ter o demonstrativo da receita. Quanto eu prevejo arrecadar com cada um dos impostos, com cada uma das ações que vão ser desenvolvidas. E também vai constar o demonstrativo de despesa por órgão. Eu vou saber quanto efetivamente eu vou executar no
Poder Executivo, no Legislativo e Judiciário. Eu não posso ter um único e ficar subentendido quanto é cada poder. Cada poder vai ter o seu detalhamento específico para se saber daquele montante que o ente vai receber, quanto ele vai aplicar especificamente com pagamento de salários, com reformas, com aquisição de equipamentos e máquinas. Tudo isso tem que estar bem claro e detalhado. Quanto eu vou pagar de serviços de terceiro. E vejam, quando o projeto de lei ele é estabelecido, ele tem que constar a classificação das despesas orçamentárias, isso lá no QDD. E para que serve essa classificação? Eu vou ter 3 níveis de classificações. A primeira é a classificação institucional, ou seja, quem vai gastar? É o governo, é o executivo, é o legislativo, é uma entidade pública, é uma fundação. Quem vai fazer esse gasto? Eu vou ter a classificação funcional. Em que exatamente será gasto? Vai ser gasto na educação, vai ser gasto na saúde, vai ser gasto no transporte, classificação funcional. E a terceira, nós temos a classificação econômica. Como esse dinheiro será gasto? Eu vou gastar na saúde construindo um novo posto. Eu vou gastar na saúde contratando mais 5 médicos. De que forma esse dinheiro vai ser gasto? Então, essas 3 classificações eles vão mostrar detalhadamente como, quem, em que e como esse dinheiro vai ser gasto. Então, é muito importante que isso seja bem claro e detalhado no instrumento orçamentário. E é importante a gente saber também que nós podemos participar na construção desse orçamento. Durante toda a fase de construção do projeto de lei, temos fases de audiência pública, onde o cidadão pode se manifestar e opinar se concorda com o foco que o governo está dando para o dinheiro dele em nível municipal, estadual ou federal, ou se não concorda. E isso pode ajudar a construir um instrumento que reflita melhor o que aquela população quer. Então, temos um papel muito importante acompanhando essa execução e opinando sobre o que realmente é significativo para a nossa região. E aqui trago também alguns exemplos para que a gente possa visualizar como funciona esse orçamento, como funciona essas peças orçamentárias. Aqui nós temos um modelo de classificação institucional. Esse documento é uma cópia da LOA que foi realizada pela Prefeitura de Curitiba no ano de 2019. Traz esse recorte do QDD que mostra a classificação institucional. Lembrando, quem vai gastar? Vai ser a Secretaria Municipal de Educação? Vai ser a Secretaria Municipal do Meio Ambiente? Vai ser o Fundo Municipal para Criança e Adolescente? E lembrando, essas diversas classificações, cada órgão, cada estado, cada ente federado, cada município, ou governo, ele pode definir esses termos de acordo com o que for melhor para ele, desde que reflita o quê? O propósito. Então, a Secretaria Municipal de Educação geralmente vai ser essa SME, vai ser a Secretaria Municipal. Lá em outro estado pode ser a Secretaria Municipal de Educação e Saúde. Então, não é padrão. Tudo depende de como foi constituído o governo e como foi agrupadas as secretarias. O fundo, alguns fundos são obrigatórios, outros são específicos dessa gestão. Então, o fundo ele vai trazer essa associação do propósito desse recurso. Então, veja, nesse exemplo da classificação institucional, nós temos aqui o item A, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, o órgão em si, e o B, nós temos a entidade, ou seja, o que está vinculado a esse fundo, qual a entidade específica vinculada a esse fundo. Na segunda classificação, a funcional, nós vamos ter o quê? Como é feita a aplicação desse recurso. Então, nós temos lá o programa que foi desenvolvido, que vai ser essa codificação, ele vai trazer todas essas especificações. Então, o item C, ele vai trazer o 38, que é o Fundo Municipal de Assistência Social,
o 38001, que é o gabinete do presidente. Nós temos a segunda classificação de números, que vai trazer qual é o programa, qual é a função, ou seja, nesse caso, o Fundo de Assistência Social ele vai trazer a função assistência social. E a subfunção? Dentro da assistência social eu tenho vários desdobramentos. Assistência social à criança, adolescente, ao idoso, ao morador de rua. Então, eu vou ter esse desdobramento, a subfunção. O 243 vai ser assistência à criança e adolescente. O item E eu vou trazer o programa, aquele programa que estava lá no PPA, lembra? O PPA, nesse caso, é o número 2, Programa Viva Curitiba Cidadã. Dentro do programa, os desdobramentos que vão trazer assistência à criança e adolescente. E por último, eu tenho o F, que vai ser a classificação dessa despesa. Como eu vou executar essa despesa? Temos também outras numerações que também vão detalhar a natureza dessa despesa. Então, todos esses códigos, aqui é só uma ideia para você saber o porquê chega nessa numeração. Não vamos decorar essa numeração, ninguém decora. Ele é só uma visão de como esse instrumento é construído. E por fim, nós temos o último nível, que é a classificação econômica, onde vai ter um detalhamento. Cada código desse aqui vai representar o quê? Se é uma despesa corrente, se é despesa, outros tipos de despesa corrente, se é uma transferência para instituições privadas, que no fim é o quê? Uma contribuição. É todo um desdobramento dessas informações para que a gente saiba como vai ser aplicado essa transferência de recurso que vai lá para assistência à criança e ao adolescente. Então vejam, é uma forma bem técnica as peças orçamentárias, mas essa classificação orçamentária é muito importante para que a gente entenda efetivamente onde vai ser aplicado cada recurso. E aos poucos, a gente se apropriando dessas informações, a gente consegue fiscalizar o governo de uma forma mais efetiva, entendendo o que ele pretende fazer com esse dinheiro e como ele pretende aplicar. Espero que hoje você tenha entendido um pouco mais sobre os modelos de gestão e como funciona a gestão orçamentária no governo. Até o próximo encontro. Aqui encerramos esse tema. Agradeço a todos, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Não esqueçam de acessar o material complementar e o material base e responder os questionários da disciplina.